O pastor Genival Bento tem toda a liberdade de nos abençoar com a palavra de vida. Queridos, mais uma vez, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da minha alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar entre vós e, sobretudo, nesta noite em que estamos em vigília. Quero agradecer ao pastor Jorge, pastor presidente de honra, pastor Josué, com toda a diretoria desta honrada igreja e convenção, como também a toda a igreja. Quero também fazer menção com muita alegria pela vida do pastor Charles, é muito bom revê-lo, pastor Maia, os amigos que Deus tem me dado nesta cidade. Entre eles, gostaria de citar o nome de todos, mas a prudência pede para que eu seja sucinto. Mas quero agradecer a receptividade do presbítero Ricardo, que tem cuidado de mim, como eu sei que não mereço, Revel Blight, como também fazer menção de louvor a Deus pela vida do pastor Elias, do Dário, que são presentes que Deus tem me dado nesta cidade. E em nome destes, eu quero agradecer e lembrar todos e reverenciar os pregadores aqui presentes. Que Deus continue vos abençoando. Amados, eu quero esta noite falar uma mensagem por demais conhecida, porque ela é muito pregada, muito cantada, a sua passagem é muito falada no cotidiano dos cristãos. Contudo, é a mensagem que está no meu coração para falar-lhes, para compartilhar, para desfrutarmos. E eu quero falar-lhes sobre uma mensagem estimulativa. E para tal, eu quero falar-lhes, tomando por base, sobre recomeço, recomeçando entre os poréns de Deus. E para tal, eu quero ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, tem um texto. Ele diz o seguinte, capítulo 1, quero tomar só o versículo 3, 4 e 5, ou, para melhorar, não me tornar tão redundante, só o 4 e o 5, pois eu vou usar do contexto. O texto diz o seguinte: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora ou porquanto o Senhor havia lhe fechado a madre. Versículo 6 está escrito: e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque, ou porém, ou porquanto o Senhor a tinha fechado-lhe a madre. Queridos, tomando por base esse texto e usufruindo do contexto histórico, nós estamos diante de uma situação que bate de frente com um período odierno que nós vivemos. Tendo em vista que esta passagem, ela nos provoca a paciência, ela nos provoca a acreditar, ela provoca a esperar. Nós sabemos que nós estamos vivendo em dias cruciais no que se diz respeito a crer em projetos espirituais, esperar neles, porque por mais crentes, por mais que venhamos a nos tornarmos próximos de Deus, mas estamos vivendo no contexto
E este contexto é imediatista. O contexto atual é para já. E isso não só é lá fora, é dentro do contexto espiritual também. Aonde nós estamos vivendo em uma geração apressada, estressada. Quando algo demora a acontecer, quer se mudar, não quer esperar. Se nós observarmos o contexto principal do livro de Samuel, do contexto que era só um, Septuaginta por diante foi dividido, mas o teor deste livro está em um relacionamento difícil entre Deus e o povo, por conta que o povo abriu mão de um governo teocrático, soberano de Deus, através dos seus respectivos representantes. E o povo veio a optar por a monarquia, invejando as outras nações. Então o livro de Samuel, ele tem dois pontos principais, que é um período de transição e o período de uma frieza sem precedente no contexto de Israel. Samuel apresenta um contexto histórico passado da sua existência, quando ele diz que houve uma crise excepcional, que Deus já não tinha mais com quem falar. A cúpula se corrompeu, a corrupção se generalizou, mas no meio da corrupção, Deus precisava de um caráter urgencial para provocar um avivamento. E a Bíblia diz que Deus faz algo no meio do silêncio. Veja que quando Samuel começa o livro, ele não começa abordando os pontos principais. Ele começa abordando um contexto particular, de família, um projeto oculto. Quando ele diz que havia um homem de Ramataís Ofir, nas montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. Então ele diz: esse homem tinha duas mulheres, observe, vírgula. Uma se chamava Ana, vírgula, e a outra se chamava Penina. O interessante é que quando nós observamos as entrelinhas, deparamos-nos com uma urgência de Deus. Eucana era um jovem levita. Crônica diz que Eucana vinha de uma linhagem sacerdotal, e sendo ele levita, ele entendia de adoração, ele entendia de sacrifício, ele entendia do que era sagrado. Então agora Deus precisava de um projeto em caráter urgencial para não abrir mão do povo, para avivar o povo. E o que é que Deus faz? Ele pega Eucana, um jovem levita, nas entrelinhas, no contexto, e você vai ver que entra no contexto uma jovem que, segundo a cultura, a partir dos 12 anos, era catequizada pela mãe a como cuidar da casa, a como constituir família, a como ser uma mulher honrada e a como fazer a sua família honrada. Porque as jovens casavam cedo, e esta moça era efraimita. E efraimita, gente, não tinha problemas patológicos no que diz respeito à esterilidade. Uma moça efraimita era uma moça produtiva, porque trazia no bojo a bênção maior de Jacó. Então esta moça tinha sonhos, essa moça tinha projeto, essa moça tinha tudo para ser uma mulher honrada. Além de tudo,
O que fazia um jovem querer casar com uma moça? Na cultura aqui, às vezes nem havia, mas casava pelo histórico. Ela é produtiva. Não era simplesmente a beleza física. Esta moça, o contexto familiar é produtiva. Não tem ninguém estéril. Então isso atraía os jovens. Por quê? Porque uma moça que produzia valorizava o homem. Porque o homem na época era honrado pela proliferação. Quanto mais filho ele tivesse, mais honrado ele era. Então isso provocava-o. Então ele, como um projeto de Deus, conhece essa moça. Tinha tudo para dar certo. Veja que ele faz todos os princípios legais. Ele paga o dote. O dote tinha um teor de responsabilidade matrimonial tremendo. Eu estava pregando recentemente em Londres. E era uma igreja angolana. E o pastor daquela igreja se tornou muito meu amigo. E a cultura que eles vivem em Angola ou África ainda tem o dote, a cultura do dote, que ele chama lepolo. É quando um jovem interessa para casar com a moça, ele não vai só casar com a moça, primeiro ele tem que casar com a família, para entrelaçar. Então quando o pai dele acerta com o pai dela, ele tem a obrigação de pagar o dote. E o que é o dote? É uma recompensa. Então o pai diz: eu quero meu dote. E ele pega a lista e começa a fazer o que é que o noivo tem que dar a ele. Eu quero um boi, por exemplo. Eu quero uma ovelha. E sai fazendo a lista. Mas o que é mais difícil é que não para por aí. A mãe também tem direito, a mãe da moça. E a mãe da moça faz uma lista do mesmo jeito, para o noivo ter que dar. Só que aí vem o irmão mais velho e diz: eu também tenho direito. E faz a relação dele. Aí vem a tia da moça e diz: eu ajudei a criar ela, eu troquei fralda, então ela também tem direito. O casamento fica tão caro que não dá para desistir facilmente. Então ele já tinha tudo certo. Tudo estava perfeito. Uma moça produtiva com um jovem são. Uma moça que não tinha problema patológico e um jovem adorador. Era o que toda a família queria. Casam-se. Aí Deus, no silêncio, sem dizer nada, ele vai e fecha a madre da moça, sem dizer nada. E você observa, gente, quando você for ler aqui, que é claro que vocês sabem, só dando ênfase. Porém, porquanto, entretanto, são conjunções adversas. É uma conjunção adverbial. Então, quando eles se casam, antes da lua de mel, aí Deus vai lá e fecha, caladinho. A obrigação desse casal era no primeiro ano ter filhos. O pastor Kim tem cerca de 49 anos hoje. Tem uma filha de menino. E eu teve vontade de perguntar a ele: são seus netos? Mas aí eu já paguei alguns micos, eu disse: é melhor ficar calado. Só que no jantar, depois do culto, alguém perguntou. Ele disse: não, são meus filhos. Porque a nossa cultura não é como a de vocês, era a cultura da época. Ele diz: a minha cultura, meu filho, quando eu caso, eu não posso impedir filho. Porque o filho é honra para mim e para os meus pais e para os pais dela. Então no primeiro ano que a gente se casa, se o menino não vier, o meu pai e o pai dela batem na porta: cadê o menino? No mínimo 7 anos. Tem que todo ano ter filhos, senão desonra a família. Agora olha o que é que Deus faz. Fecha a madre da moça.
e não diz nada. Coloca o seu porém e não diz nada. Casam-se. Primeiro ano, não tem filhos. Papai chega na porta, o que é que está acontecendo? Não sei, pai. Porque quando o filho não vinha, a decepção era geral, a desonra era geral. Segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano, não tem filhos. E as instituições de Israel diziam, através do código de Hammurabi, se um moço casar com uma moça, e em um período de 5 anos ela não lhe der filho, ele tem direito de mandar ela embora, porque ela se tornou um opróbrio. E a palavra opróbrio é o mais alto nível de uma vergonha. É quando a vergonha se torna pública. É quando os teus pormenores, quando os teus porém saem da intimidade e vai para a rua, todo mundo sabe. Isso se chama opróbrio. Ela deu 5 anos e não teve filhos. Deus tornou a moça um opróbrio. Se tornou uma vergonha. É aqui que Penina entra, gente. Penina vem com um código legal. Penina vem porque Ana não deu filhos, tornou-se uma vergonha. Agora de um lado, Ana entra como um projeto de Deus, e Penina vem como um projeto do homem para proliferar. A lei dava direito a Penina. O direito legal era de Penina, porque Ana se tornou opróbrio. A lei dizia, já que Penina chegou, Ana tem que ir embora. Já que Penina chegou, era legal, Ana tem que vazar. Olha o que é que Deus faz. Ele coloca um amor no coração de Eucana tão grande por Ana, que ele não teve coragem de mandar ela embora. A lei dizia, manda ela embora. O amor dizia, ela fica. A lei dizia, ela é um opróbrio. O amor dizia, mas ainda vai dar fruto. E a Penina teve que engolir. Eu estou pregando para crente, eu não estou pregando para super-heróis. Então olha para quem está ao teu lado, diga, escute uma coisa, carinhosamente, diga para ele, me escute, por favor. Diga, você pode até não ir com a minha cara, você pode até não gostar de mim, mas vai ter que me engolir. Eu sou um projeto, vai ter que me engolir. Eu vou ficar. Agora olha o que é pior. O projeto do homem vem e dá certo. No texto que a gente leu, você vai ver que quando Eucana subia para o sacrifício, que tinha direito o período da alimentação, ele pegava porções, ou seja, uma marmitex, e dava a Penina, dava os seus filhos e as suas filhas. Os dois gêneros estão no plural. Isso implica dizer que Penina veio e deu certo. Primeiro ano, um menino. Segundo ano, um menino. Terceiro ano, filho. Quarto ano, filho. Todo ano, ele deu certo. Não é aqui que tem feito muitas vezes a nossa geração não esperar nos projetos de Deus? Por causa do imediatista tem que ser. Se não fizer, eu vou mudar de ministério. Se não puder, eu vou me desviar. Não é assim que acontece, porque muitas vezes, você é projeto de Deus. Às vezes, eu sou muito questionado por muitas vezes ligações. Eu recebo muitas ligações de jovens preocupados, pastor, queremos um conselho, por quê? Eu tenho uma chamada, eu sou um projeto. E parece que tudo está dando errado, nada está encaixando, eu não estou recebendo agenda. Quantos anos você tem? 22, 23. Está estudando? Não. Está trabalhando? Não. Vai estudar. Vai trabalhar. Eu comecei com 45 anos, eu ralei, mas os projetos de Deus não falham. Mas não dá para esperar. Às vezes você rala, filho.
Você não perde uma vigília. Às vezes você não perde um culto, não perde uma reunião, para lá, pastor, paz. E às vezes você está no banquinho jogado. E muitas vezes vem alguns que não está nem aí para a oração, não está nem aí para as reuniões. E você vê ele com 2, 3 carros passando na sua frente. Parece que ele passou na tua frente, mas tem um segredo, com que este projeto aqui é diferente do projeto humano, porque Deus não atrapalha como a mídia atrapalha. Ou seja, o segredo de Deus não está no começo, está no fim. O segredo de Deus está no fim. É o fim que vai dizer: deixa ele andar. Deixa ela ir. Mas se é projeto de Deus, eu vou esperar. A moça se tornou uma vergonha. A lei a desprezou. A família tinha todo o direito de desprezar, porque sem filho era desonra para a família. Ia para o sacrifício. E veja que está no texto, aguentando pressão. Porque depois que Penina deu filhos, a Bíblia diz que ela provocava Ana excessivamente. Todas as versões, excessivamente, incansavelmente, ela batia contra Ana. Para quê? Para irritar ela. Ela perdia a paciência e vazar. Mas ela fica todo ano humilhada, ia para o sacrifício. Chegava na hora da refeição, os filhos de Penina recebia, mas a lei não dava direito a Ana nem alimentação no sacrifício, porque era um opróbrio, era um projeto falido. Veja que a Bíblia diz que ela recebia a marmita dela por amor do marido, mas direito legal ela não tinha. Então isso a humilhava mais ainda. Ela chegou no pó. Todo ano ia e voltava a Penina tirando o couro. Chegava em casa, tirava o couro. Não podia andar na rua, não podia passar, que todo mundo, projeto falido, vergonha. A Bíblia diz que chegou um ano que vão para Siló e vão sacrificar. Quando elas chegam em Siló, você é crente, sabe o que eu vou dizer? Você é ser humano, sabe o que eu vou dizer? Não tem aquele dia que a gente está no pó. Não tem aquele dia que a gente chega o bagaço. Sejam sinceros, não tem aquele dia que dá vontade da gente largar tudo, porque não aguenta mais a humilhação nem o desprezo. A psicologia diz: se você quer machucar uma pessoa, não bata nela, só rejeite. É a forma mais dura de você machucar alguém, é rejeitar. Só sabe quem já passou como eu. Chegou aquele dia daquele ano que ela chegou sem suportar. Veja que o texto fala daquele ano. Ela chegou para sacrificar. Chegou a hora da alimentação. O texto diz que Penina recebeu os filhos dela e as filhas. E pelo amor, o marido deu 2 marmitex a ela, porção dobrada ou excelente. Mas a crise estava tão grande, gente, que ela não quis comer. Ela chegou no fim do poço. A vergonha maltratava ela. Por quê? Porque ela queria só um filho. Um filho tirava a vergonha dela. Mas tinha porém. Você lembra que às vezes a gente ouve: fulano é até arrumadinho, porém, fulano tem chamada, porém.
E esses porém nos machucam. Veja que ela não quis comer. Ela caiu, ela acabou-se ali. Ela não tinha força para se levantar. Aí começa a chorar. O escritor, seu próprio filho, posteriormente, destaca a história. Ele diz que ela chorava sem cessar. E era choro de assustar que chamou a atenção do marido. O marido vai para ela e pergunta: por que você não quer comer? Por que está tão aflita? Por que o teu coração está tão triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Sabe o que eu entendo? Sempre tem alguém do seu lado na hora da crise. Às vezes você pensa que está sozinho, mas sempre tem alguém. Diga para quem está ao lado: você não está só. Há um contexto histórico que diz, que quando Davi chegou nas cinzas, com a morte de Absalão, nem Joabe conseguiu levantar ele. A vontade de Davi era morrer. Não queria levantar por nada. Mas antes de Davi desistir, sabe quem chega para fazer uma visita? Asaf. Aí quando Davi levanta a cabeça e olha, Asaf está na frente. E ele sabia quem era Asaf. Aí ele pergunta: Asaf, tu ainda ora? Asaf diz: oro, rei. Asaf, tu ainda adora? Adoro, rei. Asaf, tu ainda louva? Louvo. Então louva, Asaf, adora. Enquanto Asaf louvava e adorava, Davi se levanta das cinzas. Você não está só. Veja que quando ela ouve isso, aí o texto diz, salvo engano, versículo 9, quando ela ouve isso de Elcana, ela entendeu: ainda tem esperança, eu não estou só. Aí a Bíblia diz: então ela se levantou. E a palavra levantar só vem para quem está caído. A palavra levantar só vem para quem está para baixo. Não importa como você chegou, você não está só. Ainda tem jeito, sim. Eu repito o que eu disse outras vezes. Eu lembro-me de uma vez, eu acho que eu estava ouvindo um amigo dizer que quando, Bento, alguém te desprezar, quando alguém te rejeitar, quando alguém não acreditar, quando todos quiserem te humilhar e disser que você está acabado, não tem mais jeito, faz o seguinte: não desiste, não entrega os pontos, não joga a toalha. Porque a vontade é desistir, mas não pode. Se você quer desistir, antes de você desistir, vai na banca de revista lá. E quando você chegar na banca de revista, compra um jornal e você vai ver, começa a ler a página de obituário. Está lá, cabeçalho, nota de falecimento. Aí vai lendo: ontem morreu, ontem morreu, ontem morreu Cicrano, ontem morreu Beltrano, ontem morreu fulano. Sai a lista. Chegar no final da lista, se o seu nome não tiver, você está vivo. E se você está vivo, vai levantar. Se você está vivo, vai dar certo. Dá um toquezinho, quem está ao teu lado, diga: está vivo. Deixa eu ouvir o barulho. Ela levanta. O lindo está aqui, gente. O texto anterior diz que ela estava em lágrimas. Vou conjecturar nas entrelinhas. Daqui a pouco a Bíblia diz que ela se levanta. Quando ela levanta, dá para a gente ver do outro lado Penina rindo. Penina viu o sofrimento e a angústia dela tão grande, que quando ela levantou, aí penso que Penina gritou: ela agora vaza. Porque projeto do homem não entende projeto de Deus. Penina olhava ela saindo, ela agora vai embora, agora o caminho fica livre, ela agora procura o lugar dela de projeto falido. Ela levanta, mas não para desistir.
Ela levanta para quebrar protocolo. Ela vai orar. E ela ora diferente do costume. Ela quebra protocolo. A aflição era tão grande que ela não ora conforme o costume dos judeus ortodoxos. Se você olhar o muro da lamentação, a lamentação para o judeu era num alto momento de crise. Quando os judeus vão para uma lamentação, eles oram por rituais. O líder vai na frente, o restante fica atrás. Daqui a pouco eles começam a balançar o corpo, dá um passo para frente e volta o calcanhar. Você pensa que eles vão correr, dá um passo para frente, balança a cabeça, balança o corpo e volta o calcanhar. Outro dia eu estava vindo dos Estados Unidos de um congresso, no aeroporto de Newark. Aí tinha um voo que eu vinha uns 10 a 15 judeus no mesmo voo. Só que antes do embarque chegou a hora deles orar e não tem para ninguém. Eles vão orar e eu achei lindo. Você para ver. Aí outro dia eu estava conversando com um rabino que era coordenador da sinagoga de Miami por muitos anos e se converteu. E aí eu lembrei e perguntei: por que o gesto da oração? Ele disse: Geno, é porque a gente foi ensinado assim. Por que vocês se balançam? Ele disse: porque nós fomos ensinados que quando a gente vai adorar a Deus e vai orar, todo o corpo tem que ir junto, não pode ficar nada. É por isso que a gente se balança. Se vai orar, se vai adorar, todo o corpo tem que estar lá, tem que estar presente. E por que vocês levantam o pé para correr? Ele disse: porque a gente espera o nosso Messias. O nosso Hamashia ainda não veio. Então quando você vê o judeu orando, colocando o pé como quem vai correr, ele está dizendo: o meu Hamashia vem e a gente vai o abraçar. E por que vocês voltam o calcanhar? Ele diz: porque enquanto o pé direito corre para o Messias, o calcanhar volta para esmagar a cabeça da serpente. É esmagando a cabeça e correndo para o Messias. Mas a crise estava tão grande que ela não ora assim. Não foi por acaso que o sumo sacerdote ali disse: até quando tu vai chegar aqui embriagada? Porque ela não orou como os outros oravam. Veja que o escritor diz que ela não orou com a boca, orou com o coração. E foi nessa oração que ela abriu mão do sonho. Ela abriu mão do seu sonho de consumo, que era o filho. E naquela oração ela levanta a voz e diz: Senhor meu Deus. No coração os lábios só batiam. E eu digo particularmente, não tem momento melhor na vida do crente. Para mim o melhor momento não é quando eu sou convidado para pregar, porque para pregar todos pregam, e muito melhor que eu. O meu melhor momento é quando as lágrimas quentes começam a cair pelo canto dos olhos. Quando você está lá trancadinho com Deus. Ela ora em coração e olha o que é que ela diz: Senhor. E ele ouve. Se hoje atentares para a minha aflição. Ela estava dizendo: eu não aguento mais. Se hoje ouvires a minha oração, e se hoje se o Senhor me der um filho homem, eu devolvo ele para ti. Ela abriu mão do sonho. Quando o sonho dela equipara, alinha com o projeto de Deus, aí Deus entende, ela não quer fama para ela quer para mim. Então quando alinha o sonho com o projeto de Deus, aí Deus diz: era isso que eu queria ouvir. Aí desce e plá. É aqui que é difícil entender Deus. É aqui que muitas vezes a minha geração está pensando que isso aqui é para sucesso pessoal.
Pode olhar na Bíblia, nenhum projeto de Deus teve sucesso pessoal como queria. Porque isso aqui é para a glória de Deus. Se for projeto de Deus, vai ter que suportar cacetada, vai ter que levar cuspida na cara, vai ter que ser desprezado, porque no final a glória é dele, o louvor é dele e não é nosso. Ele desce e abre sem dizer nada. Sabe o que é lindo? É que Penina pensou que ela tinha vazado, porque ela saiu quebrada. Só que quando ela termina a oração, a Bíblia diz que o negócio já estava diferente. Ela já saiu rindo da oração. Quando Penina pensa que não, quem vem voltando rindo? Ana. Aí Penina começa a ficar doido. Não entendo nada. É difícil entender crente. É por isso que eu tenho medo de falar mal de crente. Tenho o maior medo, porque tem dia que ele está na lama, mas de um dia para outro Deus roda, e o cabo que estava na lama está em cima. Então diga para quem está ao seu lado: quer ver uma confusão no céu? Diga a ele: quer ver uma briga no céu? Toque em mim, fale mal de mim por aí. Só Deus. Quando Penina vê aquilo, não acredita. Ela está voltando. E o pior, ela está rindo. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém pensou que você ia desistir, esta vigília foi marcada para você. Só para me ajudar a pregar. Só para me ajudar a pregar. Diga para quem está ao seu lado: me faz um favor. Quando sair da vigília, se encontrar alguém que pensou que eu tinha vazado, diga a ele que eu estou voltando. E eu estou voltando rindo, eu estou voltando dando glória, eu estou voltando adorando a Ele. Voltam do sacrifício para casa. Olha que coisa linda. Me permita a ignorância, os ginecologistas, só em termos de ilustração. 12 meses passam, 13 meses, Penina fica mais doida ainda. O que é que acontece? Os pés de Ana começam a inchar. Teu pé está inchando. Pisou em algum prego? Pegou o tétano? Não. Mas o que é? O projeto está vindo. Cinco meses, olha. Eu vou conjecturar. Talvez Penina fica mais doida ainda e os vizinhos, porque aquela moça que nem na rua passava, agora vai pelas calçadas do povo. Barriguinha para frente. Talvez alguém gritava: é o baço, é o ovário inflamado, é barriga d'água. É não, filho. O que é? É o projeto. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. É o projeto. O menino nasce. O menino nasce. Partindo de um pressuposto, há divergências entre os comentaristas e os eruditos, até que idade na época o menino desmamava. Alguns falam de 5 anos, outros de 12, mas vou partir do princípio de Champre, vamos partir de 5 anos de idade. 5 anos, ela não podia subir o santuário. Entenda o que eu estou dizendo. 5 anos se passaram, e ela fortalecendo, amamentando o projeto. Quando o projeto é desmamado, aí naquele ano ela vai com o marido. Você já não vê mais Penina. Quando
do santuário que leva o menino, o sacerdote ali não reconheceu ela. Veja que está escrito, salvo engano, versículo 20. Ela diz: o senhor não está me reconhecendo, não lembra de mim? Lembro não. Memória curta, gente. Para chamar de embriagada, lembrou. Ela disse: eu sou aquela moça que o senhor chamou de embriagada. Mas era por este menino que eu estava orando. E Deus ouviu a minha petição. Então diga para quem está ao seu lado: olhe para mim. Provoque mesmo, diga: olhe bem, para não esquecer a minha fisionomia. Olhe bem, para quando o dia chegar você não esquecer. Você vai ter que dar glória a Deus comigo junto. Mesmo sem querer, você vai ter que dar glória a Deus junto. Volta para casa e deixa o menino em Siló. Graças te dou. O menino fica e o pai e a mãe voltam. E o menino fica com quem? Com Eli no santuário. Quando vem a noite, ele era muito criança. E Deus estava com saudade de falar com alguém. Aí o céu se abre. E Deus não chama pelo apelido, chama pelo nome. Samuel. Ele não conhecia Deus. Foi para o sacerdote: o senhor me chamou? Não, meu filho, não fui eu, vá dormir. A segunda vez aconteceu do mesmo jeito. Na segunda vez, Eli, entendendo, disse: escute, se chamar de novo, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Veio a terceira noite, a voz abre: Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus desceu e chamou pelo nome do menino. Agora deixa eu te desafiar. Quando é que tem culto aqui de novo, pastor? Amanhã à noite tem culto. Amanhã tem o dia lá na arena. Eu vou te fazer um pedido. Pastor Maia ou pastor Charlie ou o Ricardo vai me ligar. Você tem hoje à noite. Se não achar hoje à noite, eu te dou amanhã o dia ainda. Eu vou te esperar até quinta-feira para você achar e me dizer só um nome dos filhos de Penina. Só um. Me traz. Se você não achar o nome, eu quero que você me traga um hino, ou só uma estrofe de um hino que Penina compôs e cantou. Não quero o hino todo, só uma estrofe. Quando você chega no capítulo 2, tem um hino escrito aqui, tem um hino cantado aqui. E quem cantou? O meu coração exulta no Senhor, meu Deus. A minha força está no Senhor. Não há outro além do Senhor. Não há santo como Deus, e não há rocha como meu Deus. Olha o hino dela: o arco dos fortes se quebrou, e os que eram fracos foram cingidos de força. Aqueles que gabavam-se pelo alimento, hoje se alugam para ter pão, e os famintos são saciados. Ela diz: não levante a voz sem entender quem é Deus e sem o conhecer, porque aquela que tinha muito filho, parou de ter, e a que era chamado de estéril, hoje tem logo 7, porque é o Senhor que abre a sepultura, mas é Ele que faz sair de lá. É o Senhor que levanta o pobre do pó e faz ele sentar entre os príncipes do seu povo, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus.
disse na reunião dos obreiros, salvo engano, me permita só recapitular. Todo mundo que olhava para mim dizia: esse negro não vale o que come. Era o meu porém. Chegavam na casa da minha mãe, diziam: a senhora teve 12 filhos, foi, mas tem um que não é presta para nada. E quantas vezes eu quis me suicidar, gente? Quantas vezes eu quis me atirar na frente de um carro? Aí um dia alguém disse: eu conheço alguém que acredita em você. E por 3 meses me evangelizou e me levou para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, Jesus me aceitou. Com todos os meus poréns. 15 dias me batizou com o Espírito Santo. 1 mês eu desci as águas. 1 ano e meio de crente. Em um culto, Dário, o pregador disse: fica de pé. Eu estava lá no final. Deus está me dando de dizer que você é um projeto dele. Se fosse numa igreja assim, dava para dar glória. Mas era numa igreja de porta de madeira. O púlpito era de cimento. Os irmãos não quiseram acreditar, nem eu. Porque o profeta disse: Deus vai te levar por este mundo afora. O Brasil vai ser pequeno. Deus vai soprar o teu nome. 3 dias depois, um grupo de obreiros experimentados, 20, 30 anos, sabia que eu era crente. Eu orava 8 horas por dia, no mínimo. Jejuava 5 dias por semana. Para eu não me desanimar, nem decepcionar, foi na minha casa e disse: Bento, estamos preocupados com você. Por quê? Aquele culto de domingo, Genival, a gente vai pedir para você esquecer aquele culto. Tira da tua mente. Por quê? Aquilo que o profeta falou não é para você. A gente está aqui há 15, 20 anos e não é assim que funciona, Genival. Você tem 3 defeitos, Bento, que não pode acontecer. A rejeição machuca. Então me diga os meus defeitos. Eu pequei? Não. Mas você é pobre. Você é analfabeto. E para piorar, você é preto. Aquilo me machucou. Eu disse: nunca mais eu entro numa igreja. Nunca mais eu entro numa igreja de crente. Só que no outro dia eu não aguentei ficar em casa. Estava de folga da empresa. 8 horas eu disse: eu vou orar meia hora e vou desaparecer. Eu dobrei o joelho 8 horas para me levantar 8h30. Quando deu 8h30 que eu fui me levantar, não consegui. 2 mãos pousaram no meu ombro. E uma voz falava ao meu coração: fique aí, meu filho. Hoje eu vou mostrar para você quem sou eu. Hoje eu vou te mostrar quem fez a promessa. 4 horas da tarde eu me levantei e fui para casa em lágrimas. Antes de eu chegar em casa, vem um adolescente gritando: irmão Genival, vai no posto de saúde. O que é que houve? Tua esposa saiu às pressas com a tua criança mais velha. Cheguei no posto, ela deitada na maca, contorcida, a cabeça virada para o contrário, os pés. Quando eu olhei para ela, comecei a chorar, minha esposa já chorando. O médico disse: eu fiz o que pude, mas ela deu entrada em óbito. Leve para casa. Na época, década de 90, no início, a gente não tinha os planos, não tinha acesso aos direitos humanos, e muitas vezes a gente deixava o cadáver em casa e ia 15 quilômetros para a prefeitura pedir um caixão. Ele disse: prepara o enterro. Eu peguei a criança no colo, saí do posto de saúde quebrado, pronto para desistir, pronto para abrir mão de tudo. Mas quando Deus aprova, Ele não abre da gente. Mesmo a gente querendo desistir, Ele não deixa mais.
Quer ver uma coisa? Diga para quem está ao teu lado: não adianta fugir, não adianta correr. Diga: se fugir ele te pega, se esconder ele te acha. Aí o Espírito Santo, quando eu ia para casa querendo desanimar com a menina morta, gritou no meu coração: vai para casa fazer o quê? Leve a criança para onde você estava orando, e eu vou te mostrar que eu não dependo do que o homem diz, eu não dependo do que o homem fala para cumprir o que eu prometo, para fazer os meus projetos prosperarem. Eu passei direto. Foi um impacto tão grande que disseram: o médico, ele está doido. Foi para a igreja com a menina. Eu joguei a menina no piso da igreja, pequenininha, 6x8, e comecei a gritar: minha esposa. Daqui a pouco a igreja entra o médico, entre as enfermeiras, entre os vizinhos. Deus trouxe tudinho para ver. Quando eles chegaram, aí a voz de Deus gritou no meu coração: fui eu que te trouxe aqui, fui eu que te prometi o que tu ouviste, para que você saiba que eu não desisto de você e que meus projetos estão de pé. Veja o que eu vou fazer. Quando ele disse assim, a menina começou a se endireitar. Não deu 10 segundos, a menina deu um pulo na minha frente e começou a gritar: pai, pai, glória a Deus, glória a Deus. Ele ressuscitou na hora. Na hora. Olha onde eu estou. Em 94. Ele só veio soprar em 2013. E em silêncio. Quando ele soprou, gente, aí todo mundo veio atrás. Tu tem site? Eu digo: não, vou fazer, você não vai pagar nada, faça não. Você tem cartão? Tenho não. Vamos te dar um milheiro. Toda vez que acabar me peça. Precisa não. Vamos fazer o teu Facebook? Também quero não. Vamos fazer uma fanpage para você? Dá para mim não, eu sou da roça. Mas o mundo precisa te conhecer. Eu digo: quem fez o mundo foi quem chamou. Mas como vão te ouvir? Deixa com ele. Eu sei que um raio para cair, a minha Bíblia diz que o raio para descer, ele desce, mas primeiro ele vai lá. Deus: Senhor, eu caio em qual lugar? Que eu desça aonde? O vento sopra onde quer e só ouve a sua voz. Mas antes de soprar, ele vai a Deus e diz: Senhor, para onde é que eu sopro? Sopra para o sul, sopra para o norte. Então deixa que ele sopra. Se é projeto, ele sopra. Se é projeto, vai dar certo. Fique de pé, por favor. Brian, me ajuda aqui. Se você está perto de alguém do mesmo sexo, eu gosto de terminar assim. Vira para ele aí, a não ser que seja um íntimo. Vira para ela assim. Olha para mim não, olha para ele, olha para ela. E diga: não estou nem aí como você chegou nessa vigília. Eu quero saber como você vai sair dela. Diga: me faz um favor. Se depois dessa vigília encontrares alguma penina por aí que me humilhava, que me machucava, que dizia que eu era um projeto falido, faz um favor para mim. Dá um recadinho a ela. Diga a ela que a casa caiu. A casa caiu. Eu não sou um projeto falido. Diga a ele: eu sou um projeto vivo, na mão de Deus vivo, para um grande avivamento. Abraça ele, abraça ela, chora com ele, chora com ela.
projetadora. Quem é projetadora? Você não é um projeto falido. É não. Você é um projeto vivo. Não desista. Abraça ele aí, vai, por um minuto. Se for íntimo, se for do mesmo sexo, abraça ele. Mas abraça ela mesmo. Se possível, fecha o corredor. Diga para ele: Deus não desiste de você. Diga para ele, profetize: você não é um projeto falido. Não desista. Chora um pouquinho com ele. Talvez ela chegou aqui querendo parar. Talvez ele chegou aqui querendo parar. Cadê você que cantava e parou? Os porém existem, mas você vai ter que se levantar em meio aos poréns. Cadê você que pregava e por algum motivo parou? Cadê você que adorava e por algum motivo te pararam? Cadê você? Eu quero orar com você. Curva a tua cabeça. Deus, nós não somos super-heróis. Nós não somos super-crentes. E os teus porém, Senhor, não foram fáceis de entender. Porque o teu silêncio nos machuca. E possivelmente esta noite, Senhor, tem vidas que estejam aqui vivendo esses momentos. Tem pregadores que não estão entendendo o teu tempo. Esta noite, Senhor, renova ele. Vidas que não estão entendendo neste momento, renova elas, Senhor, para a glória do teu nome. Receba aí aonde você está um abraço do Espírito Santo agora. Receba renovo na alma, receba renovo no Espírito. Você não pode parar, você não pode parar. Demakasuriga padanganaga sou Kimirga sarga faramandogosoriga Kamasega blokosiriga forogoto Relaxa Jacksafal Remoque a sair Ramanse Choreke a saramando que faz que sai Relaya Satsai Shekwa Lesirga domina na candoroga sou Hermaya Satafase Sirga farga sai Hermain Jakasata Sirga faraga surga Rei Pakasatapas Laplasari Jomaksarga dor koroko sarga sai Relaxanchayos Mixai Remon Piakser Reika Chasava. O povo é meu, a igreja é minha, você é meu.
Eu estou no controle de todas as coisas. Sou eu que renovo, sou eu que faço, sou eu que desfaço e sou eu que volto a fazer. E esta noite eu estou refazendo os sonhos e projetos que estavam destruídos. Esta noite eu estou fazendo algo grande em vidas desse santuário, para que saiba que sou eu que estou nesse meio. Eu derramo a minha Shekinah, eu renovo agora, diz o Senhor, 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 diz o Senhor. Pode adorar, vai, se é adorador, adora. Se tem pentecostal, manifesta. Se tem glória, dá teu glória. Se tem aleluia, dá teu aleluia. Se tem línguas estranhas, fale. Isso, vai crente, é vigília. Está cheio. Robia sergela. Uma presença, oh glória. Vai por um minuto, você e Deus. Vai, você e Deus, um minuto. Vai. Eu estou quase explodindo aqui. Que presença, que presença. É a presença que não é pinga, não. Isso não é maconha, não. Isso é manifestação. Isso é poder, é unção. Vai isso. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. É para Ele. Seja cheio. Quem não fala em línguas estranhas, volte a falar. Seja batizado pelo Espírito Santo. Seja batizado pelo Espírito Santo. Seja renovado pela glória. Oh glória. Oh glória. Seja cheio, transbordante. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Pai. Calambandoga. Levanta a sua mão para o céu comigo. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Diga comigo assim, ó, eu creio. Não, diga assim, ó, eu creio. Essa noite alguma coisa mudou na minha vida. Diga assim, ó, eu creio. Já aconteceu. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda adorando. Adora aplaudindo. Aplauda adorando. Adora aplaudindo. Exalte. É para Ele, é tudo para